Há momentos em que o mundo decide encerrar uma história que o céu ainda está escrevendo, e o teu fim, escolhido, foi decretado antes da hora, não pelo relógio de Deus, mas pela pressa dos homens. Eles não precisaram tocar no teu corpo para tentar te matar. Bastou que arquitetasse em silêncio um ambiente onde a tua presença fosse sepultada viva. Foi um corte invisível, um enredo tramado nos bastidores, onde a trama não era apenas social, mas espiritual. Houve reuniões onde teu nome foi assunto, mas tua voz não foi chamada. Olhares se cruzaram, mensagens foram trocadas, e aos poucos começou-se a desenhar um fim para tua influência, tua voz, teu espaço. Não se tratava apenas de maldade humana. Havia um eco mais profundo, um desejo de silenciar algo que vinha de Deus. Aquela conspiração não nasceu no momento da fofoca, mas no coração contaminado por um ciúme antigo, por uma inveja que se alimentava de cada passo que você dava. Quando o inimigo decide que você não pode mais existir, ele não envia apenas um ataque, ele constrói um cenário, ele levanta testemunhas falsas, cria narrativas distorcidas, usa até os que um dia disseram te amar. E assim, em sussurros e gestos, tentaram cavar tua cova. Não com pá e terra, mas com palavras carregadas de morte, com sentenças espirituais lançadas no oculto, com orações distorcidas pedindo que você fosse removido. Você sentiu, a atmosfera mudou, portas que eram seguras começaram a ranger e convites antes frequentes sumiram, como fumaça. Não foi acaso. Foi a tentativa de te amarrar em uma lápide espiritual, de te prender a um destino que Deus jamais escreveu. Palavras lançadas contra você carregavam veneno, decretos ocultos tentavam moldar tua história sem tua permissão. E por um instante, parecia que o peso dessas energias te sufocaria. Mas o que eles esqueceram é que não se pode enterrar alguém cujo sopro vem do próprio Deus. Ainda que tenham fechado o caixão da tua reputação e selado a sepultura da tua influência, o céu nunca assinou aquela ata de óbito, porque o teu tempo não é medido pela maldade dos homens, mas pelo cronograma do Altíssimo. E a revelação é esta: o funeral que fizeram para você foi apenas ensaio. A terra que tentaram lançar sobre a tua vida vai se transformar no palco onde Deus vai plantar flores que só nascem depois do inverno. Você não foi enterrado para apodrecer, foi semeado para multiplicar. Quando o inimigo quer encenar um funeral falso, ele nunca trabalha sozinho. Sempre haverá rostos conhecidos entre a plateia. E o mais doloroso é perceber que alguns deles usavam teu nome como se fosse oração, mas guardavam no coração o gosto da tua ausência. Houve amigos que, ao invés de interceder, se tornaram espectadores da tua queda encenada. Não levantaram uma mão para te puxar do buraco. Preferiram assistir de longe, como se teu sepultamento fosse entretenimento. Eles não empurraram a pá, mas também não impediram que a terra caísse sobre você. O silêncio deles soou mais alto do que qualquer acusação. Alguns familiares, aqueles que carregavam teu sangue, acreditaram no enredo mentiroso. Foram seduzidos por versões distorcidas, por relatos cuidadosamente manipulados para pintar você como culpado. Não foi a distância física que doeu, mas o fato de que o vínculo de sangue não resistiu à pressão da mentira. E talvez a maior ferida tenha sido ver que eles não precisaram de provas. Bastou que a narrativa viesse com a aparência de verdade. Até líderes e autoridades espirituais, que tinham discernimento suficiente para perceber a trama, escolheram se calar. O medo de se envolver, a conveniência de não perder posição, ou a falta de coragem para ir contra o fluxo. Tudo isso fez com que se tornassem cúmplices por omissão. Eles assistiram à cerimônia e, ao invés de rasgar suas vestes em luto pelo injustiçado, ajustaram suas capas e seguiram o protocolo. Entre os presentes, havia inimigos disfarçados de condolentes. Gente que fingia tristeza, mas cujo coração celebrava cada punhado de terra jogado sobre a tua história. Eles sorriam por dentro, satisfeitos com a coincidência de ver o que sempre desejaram ganhar forma. E no meio da multidão, havia também uma plateia silenciosa. Aqueles que não ajudaram, nem atacaram, mas se posicionaram para ver no que aquilo ia dar. O silêncio deles não foi neutro. Foi permissão para que o mal avançasse. Mas o que todos esses personagens não sabiam é que estavam participando de um teatro, que o seu já havia escrito com outro final. Porque se hoje está difícil acreditar, se parece que ninguém ouve tua oração,
Escreve nos comentários só. Eu ainda tô aqui. Você não imagina o quanto essa frase, dita com sinceridade, pode encontrar eco no coração de outro escolhido, que também achava que era o último da sua espécie. Aqui, cada palavra tua é bem-vinda, cada dúvida é acolhida, cada luta tem valor. Não subestime o poder de ser encontrado e de encontrar alguém menos num lugar onde a fé resiste, mesmo quando tudo o mais parece cair juntos. Formamos uma corrente invisível que o mundo não entende, mas que o céu reconhece. Ainda que a cena parecesse real, o protagonista não estava morto. Apenas aguardava a ordem de Deus para se levantar, e quando o autor da história resolve mudar o roteiro, nem toda a plateia unida consegue manter a cortina fechada. Antes que o solo fosse cavado e a encenação do teu fim começasse, o céu já te enviava sinais, pequenos indícios de que algo estava se movendo nas sombras contra você, como sussurros espirituais que tentavam te preparar para a batalha invisível que se aproximava. O primeiro indício foi o fechamento súbito de portas que antes se abriam sem esforço. Lugares onde você tinha acesso, de repente, se tornaram inalcançáveis. Convites foram cancelados sem explicação. Oportunidades evaporaram como neblina ao sol. Nada disso foi coincidência. Eram paredes erguidas no invisível para te isolar, para te enfraquecer, para tentar te convencer de que o tempo da tua relevância havia passado. Você começou a perceber conversas que morriam no instante em que se aproximava, sorrisos falsos, olhares que se desviavam e aquele silêncio carregado de segredos não ditos. Era o tipo de atmosfera que denuncia que o teu nome circula por línguas que não te honram e que há tramas sendo alinhavadas onde você não foi convidado. Convites e oportunidades que eram rotina começaram a desaparecer sem motivo aparente. Pessoas que sempre faziam questão da tua presença passaram a agir como se você fosse opcional, dispensável. Era como se o teu espaço estivesse sendo ocupado por outros, enquanto você ainda tentava entender quando e como deixou de ser parte da cena. Os olhares também mudaram. Não eram mais de confiança ou admiração, mas carregados de julgamento, dúvida e até pena. Como se já tivessem decidido sobre o teu destino, mesmo sem ouvir tua versão. Era a expressão de quem já te via como história encerrada, como livro fechado. E, antes mesmo que tudo se revelasse, veio a sensação estranha de estar fora. Deslocado de ambientes onde antes se sentia em casa, você não sabia explicar, mas o espírito pressentia o afastamento antes que a mente entendesse. Esse deslocamento não era insegurança, era discernimento. Era o aviso do céu de que estavam preparando um sepultamento que você não pediu para participar. E agora, olhando para trás, você vê, todos esses sinais eram toques de trombeta para que você despertasse. Porque quando o inimigo trama teu funeral, Deus acende em você uma percepção sobrenatural, que nenhum disfarce consegue enganar. Eles já tinham marcado o dia, preparado a cova e escolhido as palavras para o sermão fúnebre. No mundo espiritual, altares sombrios se levantavam contra você. Mas antes que a última pá de terra fosse lançada, o céu se inclinou e disse: basta. Foi no momento em que parecia não haver retorno que a interferência divina atravessou a cena. Você talvez não tenha percebido de imediato, mas os sinais começaram a surgir. Sonhos de livramento vinham nas madrugadas, onde você se via escapando de armadilhas ou atravessando portas que antes estavam trancadas. Visões rápidas, mas intensas, te mostravam que havia um plano maior e que a história ainda não tinha terminado. Anjos foram enviados para interceptar planos que já estavam em execução. Portas espirituais se fecharam para impedir que você fosse levado para lugares de humilhação. Laços invisíveis foram cortados e o inimigo, que já se preparava para celebrar, viu suas estratégias se desmancharem como fumaça diante do vento. Mensagens proféticas começaram a aparecer de forma inesperada. Pessoas que nem conheciam a tua luta começaram a declarar proteção sobre você. Frases soltas, encontros por acaso, confirmações tão específicas que só podiam vir do Espírito Santo. Era o céu te lembrando que, mesmo quando não via, você estava guardado. E no clímax do ritual, quando o mundo achou que veria teu corpo espiritual ser coberto, houve um mover invisível que mudou tudo em segundos. Uma intervenção tão repentina que confundiu até quem estava no comando da farsa. O cenário que seria de luto se transformou em campo de revelação. As mãos que seguravam as pás
se retraíram. O olhar que esperava teu fim começou a se perder em perplexidade, o que era para ser o teu encerramento. Tornou-se o anúncio silencioso de que Deus não divide sua assinatura com sentença de homem. A cerimônia foi interrompida, e todos entenderam, mesmo sem admitir, que ninguém consegue enterrar um escolhido enquanto o céu ainda o mantém respirando. O dia chegou sem aviso. O mesmo cenário onde decretaram teu fim se tornou o lugar onde Deus expôs tua vida, não como um sobrevivente apenas, mas como um sinal vivo de que ele governa sobre cada capítulo. Foi repentino. Aqueles que haviam se acostumado a não te ver mais foram surpreendidos pela tua presença, firme, inteira e ungida. Não era mais a volta de alguém frágil tentando provar que estava vivo. Era a manifestação de alguém que voltou mais confiante, carregando escolhido. Olha, eu sei que nem sempre é fácil assumir a diferença, reconhecer que carrega algo que os outros não entendem menos. Mas aqui, nesse canal, cada inscrito é mais que um número. É parte de uma linhagem invisível, marcada pelo céu. Então, antes de ir embora, faz um pacto silencioso com a tua própria jornada. Se inscreve, ativa o sininho e caminha junto comigo. Toda semana tem palavra, oração, direção, mas mais que isso, tem gente real, pronta para ouvir o que tua alma nunca conseguiu falar. Em voz alta, você não precisa continuar sendo espectador da própria vida. Toma esse pequeno passo agora e deixa que o céu te mostre o resto do caminho. Porque aqui, cada passo que você dá é celebrado e ninguém, absolutamente ninguém, caminha sozinho. Uma unção mais pesada do que antes. A tua voz soava diferente. O teu olhar carregava autoridade. E até o teu silêncio tinha peso. O que tentaram apagar agora brilhava com mais intensidade, porque não era luz de vaidade. Era reflexo da glória de Deus sobre ti. Os que apostaram no teu fim ficaram perplexos. Não havia como negar que algo sobrenatural havia acontecido. O que para eles era impossível, o céu transformou em testemunho. Eles não entendiam como você atravessou as circunstâncias, como se reergueu depois de ser soterrado por acusações, perdas e isolamento. Mas você sabia. Não foi força própria, foi preservação divina. Sua presença, agora, não passava despercebida. Onde você chegava, o ambiente mudava. Pessoas que antes fingiam não te ver agora, não conseguiam ignorar a tua entrada. Não era por status ou aparência, era pelo peso espiritual que tua vida carregava. Era como se cada passo fosse um lembrete de que Deus esteve contigo no vale e te levantou para andar sobre as montanhas. E havia um novo brilho em você, não o brilho frágil da autopromoção, mas a centelha inconfundível de quem foi tocado pelo fogo de Deus e voltou diferente. Esse brilho denunciava, sem palavras, que a mão do Senhor repousava sobre ti. Era a prova viva de que o túmulo que prepararam virou apenas um ponto de partida para um novo tempo. Quando Deus te levantou à vista de todos, o silêncio que antes cercava se quebrou, mas não para se transformar em aplausos. Foi um silêncio constrangido, pesado, que denunciava corações expostos. Aqueles que antes sorriram diante da notícia do teu fim agora precisavam encarar o fato de que você não apenas sobreviveu, mas voltou carregando mais glória do que jamais tiveram coragem de pedir para si. Houve sorrisos falsos, moldados às pressas, tentando esconder a vergonha, olhares que evitavam cruzar com o teu, cumprimentos apressados para evitar conversas que revelassem arrependimento. Alguns tentaram disfarçar com desculpas vazias, histórias distorcidas para justificar atitudes que no fundo sabiam ser indefensáveis. O desconforto era palpável quando o teu nome era mencionado. Onde antes falavam com desprezo, agora desviavam o assunto. Sabiam que a narrativa construída contra você não se sustentava mais, porque tua vida, tua postura e o mover de Deus eram provas vivas da farsa. Houve também tentativas de aproximação, não movidas por amor, mas por medo de ficarem de fora do que Deus estava fazendo na tua vida. Queriam estar por perto novamente, mas não por arrependimento genuíno. Era por conveniência. Só que o Espírito já havia te dado discernimento, e você já não recebia qualquer um de volta como antes. O peso da consciência espiritual começou a cobrar o erro, não apenas no íntimo deles, mas nas circunstâncias ao redor. A colheita das palavras e atitudes lançadas contra você começou a vir, e mesmo que você não buscasse vingança,
o próprio Deus se encarregou de mostrar que mexer com o escolhido é mexer com quem o enviou, e assim o constrangimento deles se tornou testemunho para outros, prova viva de que o céu sempre honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando o mundo inteiro se reúne para enterrá-los. Quem atravessa a morte anunciada e volta respirando, não retorna igual. Volta carregando uma unção que não se compra, não se ensina e não se copia. É autoridade dobrada, fruto da resistência diante do peso do inferno. Você não apenas sobreviveu à cova, você voltou dela com as chaves na mão. A unção que agora repousa sobre você é mais densa porque foi forjada no aperto. Cada lágrima derramada no silêncio se transformou em óleo que hoje unge teus passos. O inferno sabe disso. Aqueles que antes ousavam te enfrentar com facilidade agora hesitam, porque a confiança espiritual que você carrega e intimida não é arrogância. É o peso da experiência, né? A marca de quem já enfrentou o vale e venceu. O respeito agora não precisa ser exigido, ele é percebido. Pessoas que antes te subestimavam agora pensam duas vezes antes de medir forças contigo. Não porque você tenha se tornado inalcançável, mas porque o mundo espiritual sussurra o que as palavras não dizem. Não toque naquele que foi ressuscitado pelo Senhor. A tua palavra carrega outro peso. O que você diz não é teoria. O céu está separando os seus. Se você sente que não nasceu para ser mais um, então este chamado é para você. Garanta agora sua vaga no caminho dos escolhidos e ative tudo o que o céu já escreveu a seu respeito. Link fixado. É testemunho. É verdade provada no fogo. Quem te ouve sabe que você não fala do que aprendeu em livros, mas do que viveu no campo de batalha. E por isso, cada frase tua encontra eco profundo nos corações que ainda lutam para se manter de pé. A sabedoria que você carrega não veio apenas de vitórias, mas das feridas que hoje se tornaram cicatrizes de guerra. Você viu a morte espiritual de perto, sentiu o frio do esquecimento e o peso da rejeição. E por ter vencido isso, hoje você é arma viva nas mãos de Deus, capaz de libertar outros que pensam que o fim chegou. Agora, você entende, voltar do túmulo não é apenas viver de novo, é viver com autoridade para impedir que outros sejam enterrados antes da hora. Depois que o céu te ressuscita de um sepultamento que nunca deveria ter existido, você já não vive mais como antes. Aprende que nem toda resposta precisa ser dada, que o silêncio é mais afiado do que qualquer argumento. Muitos esperavam que você se defendesse com gritos, mas você entendeu que deixar Deus falar por você é a defesa mais poderosa que existe. Você também aprende a proteger a própria energia. Lugares e pessoas que um dia fizeram parte do teu círculo já não encontram mais acesso ao teu íntimo. Não porque você carrega rancor, mas porque compreendeu que certos ambientes são armadilhas disfarçadas e que o que Deus preservou não pode ser colocado de volta onde foi ameaçado. Agora, você se cerca de pessoas que realmente celebram a tua vida, não apenas a tua presença. Gente que vibra pela tua vitória, que ora por você quando ninguém vê, que te levanta quando o peso tenta te curvar. Esses são poucos, mas valem mais que qualquer multidão ruidosa. A disciplina espiritual se torna a tua armadura. Você sabe que o mesmo Deus que te tirou da cova é o que mantém o inimigo longe dela. Por isso vigia tua oração, guarda teu altar, permanece sensível às direções do Espírito. Aprendeu que proteção divina é mantida pela comunhão constante. E talvez a lição mais profunda, você entende que teu testemunho não é apenas lembrança, é ferramenta. Cada detalhe do que viveu serve para fortalecer outros escolhidos que, agora, passam pelo vale que um dia te viu. Você se torna guia para quem ainda não viu a luz do outro lado, prova viva de que Deus não apenas livra, mas transforma o livramento em plataforma para a glória dele. Porque sobreviver a um funeral falso não te torna apenas sobrevivente, te torna mensageiro para os que ainda estão presos sob a terra que o inimigo tentou lançar sobre eles. O teu retorno não foi apenas pessoal, foi um abalo no mundo espiritual. Havia pessoas observando tua caminhada em silêncio, algumas sem coragem de admitir, mas que foram despertadas ao verem que você, contra todas as probabilidades, voltou mais vivo do que nunca. A tua resiliência se tornou como um clarão na escuridão,
provando que a última palavra nunca pertence ao homem, a fé de muitos escolhido. Deixa eu te pedir uma coisa do fundo do meu coração. Se essa mensagem encontrou algum eco aí dentro, não guarda só para você. Deixa o seu like agora. Não é só para fortalecer o canal, é para mostrar ao céu e para mim que você tá aí, acordado, caminhando junto, resistindo. Às vezes, a gente passa por tanta coisa calado que até esquece que não está sozinho. Seu like é como um sinal silencioso de que mesmo atravessando desertos, você segue firme. E se essa palavra tocou sua alma, é porque ela precisava mesmo chegar até você. Aumentou quando testemunharam o teu milagre. Gente que já estava desistindo, que se conformava com a derrota, encontrou nova força ao perceber que Deus ainda move pedras, ainda reverte sentenças, ainda quebra protocolos para levantar o seu Zu, que você viveu, se transformou em combustível para a esperança de outros, sem que você precisasse dizer uma palavra. A mensagem subliminar ecoou. Deus ainda está no controle. Foi como se o próprio céu estivesse usando tua vida como carta aberta para provar que nenhum plano do inimigo pode sufocar um decreto divino. Houve movimentação espiritual positiva ao teu redor. Pessoas começaram a orar mais, a buscar mais, a vigiar mais. Teu retorno incendiou a atmosfera de lugares que antes estavam mornos, quebrando resistências invisíveis e abrindo portas para novos moveres. E o mais poderoso, a tua vitória inspirou outros a saírem de situações impossíveis. Gente que já havia aceitado a morte de sonhos, ministérios e propósitos começou a crer novamente, porque viram em você que a ressurreição não é apenas uma história antiga, é uma realidade para quem serve um Deus que vence até o túmulo. Meu nome estava gravado na lápide que eles ergueram, mas o sopro de Deus me ressuscitou. O que para muitos era certeza de fim, para o céu era apenas o anúncio de um novo começo. O inferno celebrou cedo demais. E hoje, cada passo que dou é prova de que nenhuma cova é profunda o bastante para segurar quem o Senhor levantou. Nada que tentaram contra mim funcionou. As palavras lançadas, as armadilhas construídas, as alianças feitas no escuro, tudo caiu por terra diante da autoridade do nome que me chamou. Eu atravessei o vale da sombra e quando olhei para trás, percebi que não saí sozinho. Anjos me escoltaram em cada passo. Voltei para cumprir o que Deus escreveu sobre mim antes que o mundo tivesse coragem de me rejeitar. Voltei não para disputar espaço, mas para ocupar o território que o céu já havia reservado. O brilho que carrego agora não é vaidade, é resposta. É a luz que denuncia que a mão de Deus esteve sobre mim o tempo todo, mesmo quando eu parecia invisível. Meu testemunho é sentença contra toda mentira. Minha vida é altar erguido no lugar onde tentaram me enterrar. E a cada vez que minha voz ecoa, o mundo espiritual se lembra. Não se cala quem Deus determinou que fale. Hoje declaro diante dos céus e da terra: estou vivo, estou de pé e carrego no meu espírito a marca de quem já venceu a morte. E enquanto houver fôlego em mim, minha existência será prova de que nenhum plano das trevas é capaz de impedir o destino de um escolhido.